Olá, sexto ano, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 14 de junho de 2021. Hoje é o dia que vocês vão ter uma explicação melhor do trabalho de oficina de negócios que vocês vão entregar no dia 18, junto com as avaliações de vocês dentro do envelope, certo? Então, na sexta-feira, eu já coloquei todos os dados, tudo que vocês vão precisar fazer, e na aula de hoje, eu no final da aula também vou explicar um pouquinho mais, se por acaso você não entendeu, ok? E se você tiver alguma dúvida em relação à avaliação ou ao trabalho de oficina de negócios, deixe sua mensagem lá pelo aplicativo, ok? Então, na aula de hoje, a gente vai rever um pouquinho da atividade que foi passada para vocês fazerem na aula anterior, certo? Então, crianças, eu estou recebendo pouquíssimas atividades. Então, aí fica o pensamento, ou vocês não estão fazendo, né? Porque eu não recebo essas atividades, não estão assistindo a aula, não estão fazendo, ou vocês fazem e não mandam. Só que se vocês fazem e não mandam para mim, eu não tenho como colocar a nota de vocês, certo? Infelizmente, eu não tenho como adivinhar quem assiste às aulas, quem faz as atividades quando não manda, certo? Então, não deixem de mandar, vocês estão ficando sem a nota, porque não estão mandando as atividades, porque as atividades é o controle que a gente tem de quem está acompanhando as aulas e acompanhando verdadeiramente aí o contexto, né? O andamento das nossas aulas. Então, na aula passada, eu pedi para vocês fazerem a atividade da página 47 e 48 e pedi para vocês tirarem foto daquele quadro de como vocês, o que é que vocês gostavam, né, há 5 anos atrás e o que é que vocês gostam atualmente, né? Então, recebi muitas perguntas, muitos quadros interessantes, né? Algumas coisas mudaram bastante, outras nem tanto, alguns gostos ainda permanecem nos dias de hoje, então foi bastante interessante. Então, se você não fez, tá aí mais uma oportunidade para fazer na aula de hoje, certo? A questão 1, que está na página 47, fala do quadro das suas preferências de 5 anos atrás e de agora. Quem não fez, ó, tá aqui o quadro da página 48, 5 anos atrás e a sua preferência de agora, que eu queria muito que vocês mandassem para mim, para eu poder ver os gostos de vocês, né, conhecer um pouquinho mais e saber o que foi que mudou. Então, tem aí a questão 2, para você assinalar como verdadeiro ou falso, né? Podemos tirar mais proveito da nossa bagagem quando praticamos o autoconhecimento de uma forma contínua. Todo conflito tem consequências negativas, por isso deve ser evitado. Um conflito pode ser solucionado por um diálogo voltado à construção de acordos. O autoconhecimento começa na idade adulta, assim que adquirimos nossa primeira experiência no mercado de trabalho. Essa foi a atividade da aula anterior. A questão 3, em que situações o conflito é produtivo? Você vai falar aí. Questão 4, o que é controle emocional e qual é a sua importância para a nossa vida? E o que precisamos conhecer sobre nós, né? A gente precisa conhecer nossos comportamentos, nossas atitudes, nossas habilidades, nossas competências, né? Como é que a gente reage a partir de cada emoção. Então, essa foi a atividade da aula anterior. Aí hoje, vocês vão abrir o livro aí na página 49, certo? O livro na página 49, ele fala o seguinte, quem está com o livro, vamos acompanhar a leitura. Chegar ao final deste capítulo
com a sensação de ter melhor conhecimento sobre si, é o principal objetivo dessa etapa de uma jornada empreendedora. Quando sabemos nossas virtudes e fraquezas, podemos planejar melhor o caminho que devemos traçar para alcançar o desejado. Após tais reflexões, preencha o quadro a seguir e apresente aos colegas. No caso, você vai preencher o quadro e vai mandar para mim também, para a nota. Aqui está o quadro, na página 49. O quadro de autoconhecimento, que está relacionado à escola. Aí tem a pergunta, que você já pode responder agora. Coloca aí a data de hoje, a página do livro e a atividade de classe. Tem aí como está seu comportamento em sala de aula. Aí tem muito bom, razoavelmente bom, não muito bom e abaixo da média. Depois tenho me esforçado para obter muitas boas notas, aí você vai marcar. Realizo minhas atividades no tempo devido, ou seja, no tempo certo. E em relação às notas, como está o meu boletim? Então aí vocês vão marcar se foi muito bom, razoavelmente bom, não muito bom ou abaixo da média, né? Então, aí embaixo tem coloque em prática seu poder de autorreflexão e produza um texto com as informações disponíveis no quadro que preencheu acima. Procure detalhar os motivos pelos quais assinalou cada uma das questões solicitadas. Então, no quadrinho embaixo, certo? Se vocês acharem que é pouco espaço, vocês podem fazer essa atividade no caderno, não tem problema. E quem está sem o livro, obrigatoriamente tem que fazer as atividades no caderno. Como eu já falei, não ter o livro não é justificativa para não fazer as atividades, certo? Então, você tem aí como está meu comportamento em sala de aula. Se você marcou não muito bom, você vai falar um pouquinho sobre isso. Tenho me esforçado para obter boas notas. Se você botou muito bom, você vai também explicar um pouquinho sobre isso. Realizo minhas atividades no tempo devido. Se você botou razoavelmente, você vai explicar um pouquinho sobre isso. E em relação às notas, como está o meu boletim? Se você acha que está razoavelmente bom, pelo desempenho que você teve, você aí também vai falar um pouquinho sobre isso. Então, você vai fazer uma autorreflexão do quadro que vocês colocarem em cima. Essa atividade estimula vocês a refletir o quanto vocês mudaram, né? E o quanto vocês estão mudando. A ideia é trazer à tona, como atividade anterior, os gostos de vocês, certo? E descobrir vários novos caminhos, certo? E vocês se confrontarem. Por que isso está acontecendo, né? Será que eu estou tendo um bom desempenho? Será que eu preciso melhorar? Será que eu não fui um tão bom aluno? Então, ao longo de cada percurso, o ideal é vocês se questionarem, certo? Será que vocês estão tendo um bom rendimento? Então, isso é bom para você fazer a sua autorreflexão. Você não está tão pequenininho que não possa já fazer uma reflexão de si próprio, certo? Vocês já sabem o que é certo, o que é errado, né? Já sabem se estão se esforçando na escola, se estão se esforçando em casa, se estão se esforçando para tirar notas boas, para fazer as atividades no tempo certo, para respeitar o cronograma e as datas que são pedidas em qualquer coisa, porque a gente precisa ter responsabilidade
Desde muito pequeno, vocês já precisam ter aí responsabilidade, certo? Agora, se você já preencheu o quadro, né, que você pode parar aí a sua aula à vontade para preencher o seu quadrinho, fazer a sua autorreflexão. Se quiser fazer durante a aula, pode parar. Se não quiser, você faz no final da nossa aula, certo? Então, agora você vai pegar o seu caderno e vai colocar aí a atividade de classe, certo? Para você fazer somente no caderno. Essa atividade não é no livro, é no caderno, certo? Então, você vai colocar aí carta para mim, certo? Esse é o tema. Não esqueçam de botar a data de hoje, atividade de classe, aí o título você bota carta para mim, certo? Então, na folha do seu caderno, você vai escrever uma carta ao seu eu de 2 anos atrás. Então, qual é a sua idade? 9, 10, 11, 12? Eu não sei ao certo bem a idade de todos vocês, mas vocês vão escrever uma carta para vocês de há 2 anos atrás, certo? Vocês vão contar alguma experiência que vocês viveram há 2 anos atrás e o que foi que vocês aprenderam, certo? E também, se vocês quiserem, vocês podem aconselhar o seu eu do passado sobre certas coisas negativas que aconteceram. Um exemplo, você pode escrever: caro eu, não minta para os seus pais, pois eles vão descobrir e ficar com raiva, certo? Então, já que vocês percebem o tempo todo de uma maneira como é que os adultos agem, certo? Então, se aconteceu coisas significativas, você vai escrever. Além do mais, vocês estão aí de uma passagem de criança para adolescência, né? Que pode ser o caso de alguns de vocês. Então, vocês podem explorar mudanças, certo? E perceber como foi que essa dinâmica aconteceu, certo? Então, você pode também separar, colocar o presente, o que é que você está fazendo agora, falando do seu presente, né? O passado, seu ano atrás, seus 2 anos atrás, e também do futuro, né? O que você quer para o futuro. Então, isso é só uma sugestão, tá? A sua carta vai ficar a seu critério, ok? Então, como eu já falei, essa carta vai ficar ao critério de vocês, certo? Então, eu vou dar mais algumas dicas que pode ser que ajude vocês a escrever essa carta, se por acaso você não tiver nenhuma ideia, certo? Você pode escrever algumas características que você tinha antes, mas que você não tem hoje. E por que você acha que essas características mudaram, certo? Você também pode escrever as características que você tem hoje, que você gostaria de deixar lá atrás, deixar no passado. E por quê? Por que você quer deixar essas características no passado? Você também pode escrever as características que você tem hoje que você gostaria de levar para o futuro, certo? E que características você não tem hoje, né? Você não tem, mas você gostaria de ter no futuro. E por quê? Certo? Então, com essas perguntas, pode ajudar vocês a exercitar o autoconhecimento, certo? Por um certo período de tempo, compreendendo o principal, que nós estamos em constante mudança. Então, faça a sua carta, certo? No mínimo 10 linhas, tá? O máximo é livre. Então, faça a sua carta para o seu eu, né? Uma carta para mim, que é o
pelo aplicativo, para eu olhar, né, conhecer vocês um pouquinho mais e ver as histórias interessantes e as características interessantes que vocês têm para revelar. Vamos falar agora do nosso trabalho, certo? No nosso trabalho, a gente vai pegar o nosso capítulo 3. Se você está com o capítulo 3 aí agora, você vai falar sobre o nosso capítulo 3, que é comportamento empreendedor, certo? Aí, se você observar, na página 22, tem as 10 CCEs, que são as 10 características do comportamento empreendedor. Então, você tem aí as 10 características do comportamento empreendedor: busca de oportunidade, iniciativa, persistência, correr risco calculado, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático, persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança. Então, você vai falar, certo? No seu trabalho sobre as características do comportamento empreendedor, certo? Então, você vai fazer um geral de todas essas características. Não é para colocar busca de oportunidade e iniciativa e dizer o que é. Não, você vai explicar com suas palavras tudo o que você entende e tudo o que vocês queiram falar sobre empreendedorismo, mas focando nas 10 características, certo? Então, por meio desse trabalho, a estratégia é estimular os conhecimentos prévios de vocês relacionados a empreendedorismo, certo? Que muitas das características vocês já vivenciaram, mas vocês nem perceberam, certo? A ideia é extrair de vocês as experiências e fazer com que vocês explorem esses conceitos. Dessa forma, vocês vão conseguir definir cada característica do comportamento empreendedor, certo? E assim vai ficar mais fácil você observar que isso você utiliza no seu dia a dia, né? Você tem aí 10 opções que você pode fazer um trabalho bem bonito, certo? Pode ser em papel pautado ou pode ser em papel ofício, né? Tem que ter a sua capa juntamente com seus dados, né? E o desenvolvimento, que você vai falar sobre características do comportamento empreendedor, e você vai ficar aí à vontade para fazer o seu trabalho. Pode ter ilustração, né? Pode ser desenhos, ou também, se você quiser colar alguma figura, alguma frase, também vai ficar aí ao seu critério. Então, você tem aí o capítulo 3 todo como base para você fazer o seu trabalho, certo? E nas páginas 23, 24 e 25, ainda tem várias linhas aí, porque tem cada tópico do trabalho. Tem busca de oportunidade e iniciativa, aí ele diz o conceito. Então, em cima desse conceito, você pode explorar aí as suas ideias, dar exemplo, desenhar, colar imagens, colar frases, criar frases. Então, deixem a criatividade tomar conta de vocês, certo? Esse trabalho vale de 0 a 10, tem que ser entregue no dia 18, junto com as avaliações. Você pode botar dentro do seu envelope, bem direitinho, que quando chegar aqui eu vou corrigir com muito carinho, ok? Então, espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, uma ótima segunda-feira, ótimas avaliações, ok? E não deixem de entregar as avaliações no prazo, ok? Então, espero que vocês tenham uma boa aula e
tenham aí uma longa e boas férias, tá certo? E o principal, saúde para todos nós. Até a próxima aula.